Eu pediria aos meus pares uma atenção a esse relatório. É um relatório extremamente importante. Houve modificações substanciais na proposta do governo e é preciso que os senhores senadores entendam que este projeto é um projeto que visa salvar o FIES, porque o FIES, da forma que está hoje, é inteiramente inviável. Portanto, eu subo à tribuna para encaminhar favoravelmente o projeto de lei de convenção número 34 de 2017, oriundo da medida provisória 785 de 2017, que reformula o programa de financiamento a alunos de ensino superior no Brasil. Foi na esteira do raciocínio que foi criado, eu pediria atenção aqui. O ensino superior brasileiro evoluiu muito nas últimas décadas. No início do ano 2000, tínhamos cerca de 400 mil formandos e 4 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Atualmente, segundo o último censo da educação superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, temos mais de 1 milhão de formandos, cerca de 8 milhões de alunos matriculados. São 400 mil professores, 34 mil cursos oferecidos por 2.400 instituições de educação superior espalhadas pelo território nacional. A garantia do direito à educação depende do que o Estado brasileiro possa oferecer a todo e qualquer indivíduo que tem interesse em prosseguir com seus estudos, a possibilidade de estudar. Do ponto de vista da justiça social, é inaceitável e injusto que alguém não possa estudar por não encontrar um meio de financiar a educação. Foi na esteira desse raciocínio que, em 2001, surgiu o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. A criação do FIES foi uma iniciativa louvável, acertadíssima, que ao longo dos anos garantiu e continua garantindo os estudos de milhões de estudantes. São estudantes que, de outra forma, simplesmente não teriam conseguido se matricular no ensino superior. Existe, senhores senadores, a necessidade da intervenção estatal no financiamento estudantil. O mercado privado não é capaz de fornecer crédito sem a contrapartida de garantias palpáveis e concretas. No caso dos estudantes sem renda e patrimônios próprios, a única garantia que eles têm a oferecer é a promessa de incremento futuro de rendimento após a obtenção do diploma de ensino superior. O financiamento estudantil intermediado pelo Estado é medida de incentivo à educação amplamente adotado em diversos países do mundo. É a única solução possível para essa falha grave do mercado de crédito. Infelizmente, no caso do Brasil, ao longo dos últimos anos, uma série de medidas acabaram por colocar em risco a continuidade do FIES e do próprio financiamento público dos estudantes de ensino superior. Uma série de imperfeições, chama a atenção dos senhores senadores, uma série de imperfeições relacionadas à governança do fundo e seus mecanismos de controle e financiamento, colocar o FIES numa trilha de grande risco fiscal e operacional. Há problemas na verificação de pré-requisitos para adesão ao programa, na definição da magnitude do subsídio implícito oferecido pelo Estado, na avaliação de risco real de crédito dos contratos e, principalmente, na existência de um planejamento fiscal minimamente realista.
Esse conjunto de equívocos levou o FIES a um grau de inadimplência e de ônus fiscal que se aproxima de 50% do seu custo anual. É um valor 15 vezes maior do que era em 2011. É um valor que supera, inclusive, o orçamento anual do Bolsa Família. Não se questiona a importância e a necessidade de financiar os estudos dessas centenas de milhares de alunos que pretendem obter seus diplomas de nível superior em instituições privadas. O FIES é uma das ferramentas de que dispomos para isso, e é uma ótima ferramenta. É preciso, entretanto, e sobretudo, saneá-la, aperfeiçoá-la, torná-la sustentável e permanente. E, nesse sentido, é muito bem-vinda a medida provisória número 785. Essencialmente, as inovações da medida provisória 785 podem ser sintetizadas em 3 pontos relevantes do financiamento estudantil e crucial para sua continuidade: a gestão, os modelos de financiamento e a diversificação das fontes de financiamento. A gestão do programa passará a ser realizada por uma instância colegiada, além do Ministério da Educação e de instituição financeira pública federal atuante como agente operador. O Comitê de Gestão, CGFIES, será composto exclusivamente por representantes de órgãos do Poder Executivo, 3 integrantes do Ministério da Educação, 2 do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e 1 representante da Casa Civil. O projeto de lei de conversão ora proposto assegura a presença proporcionalmente maior de representação do MEC no SGFIES, que também exercerá a presidência e a vice-presidência do comitê, cabendo à presidência o voto de desempate. A Secretaria Executiva é atribuída ao FNDE. Além disso, sempre que necessária para a tomada de decisão, será realizada oitiva pelo CGFIES das instituições de educação superior, dos estudantes e demais atores envolvidos. Inovação importante introduzida na medida provisória 785 envolve a assunção do risco de inadimplência. Antes da medida provisória, o risco era integralmente assumido pelo Tesouro Nacional. A proposição estabelece uma maior participação das instituições privadas no risco de inadimplência dos financiamentos. Anteriormente, as instituições privadas de ensino destinavam 6,5% do valor das mensalidades para o fundo que cobria a inadimplência do FIES. De acordo com as novas regras do novo fundo, esse percentual será de 13% no primeiro ano da entidade mantenedora no fundo garantidor do FIES. Do segundo ao quinto ano, o aporte ficará entre 10% e 25%, tendo em vista que poderá variar em função da evasão dos estudantes, do não pagamento da contraparticipação ou do não pagamento de outros valores devidos pelo estudante financiado pelo FIES, na forma a ser estabelecida em regulamento, nos termos que for aprovado pelo CGFIES. Quanto aos novos modelos de financiamento introduzidos na medida provisória 785, as modalidades contratuais do financiamento estudantil serão atreladas à renda do beneficiário e à fonte de recursos. Estão previstas 3 modalidades contratuais de financiamento. A primeira, voltada a alunos com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, terá taxa de juro. Preste bem atenção, senhores senadores. A primeira, voltada a alunos com renda per capita de até 3 salários mínimos, terá taxas de juros 0. O saldo devedor dos contratos será corrigido apenas pela inflação. Nessa primeira modalidade contratual,
O texto original da medida provisória 785 eliminava a carência para início de pagamento do financiamento, que começaria a partir do mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso. O relator da proposta na comissão mista, deputado Alex Canziano, inseriu algumas modificações no projeto de lei de conversão em relação ao início do pagamento dos financiamentos. Foi suprimida a expressão ausência de carência, de modo a possibilitar ao estudante financiado o início da amortização plena dos financiamentos quando estiver empregado ou oferindo renda própria. Este talvez seja o maior avanço do FIES. Outra modificação inserida pelo relator ao texto do projeto de lei de conversão foi a possibilidade de desconto para o estudante financiado que antecipar a quitação do empréstimo, a qual estava ausente do texto. Também fica oferecida ao estudante a possibilidade, quando for o caso, de outras formas de garantia, além de fiança, de modo a facilitar o acesso a financiamento. Tais formas de garantia serão definidas posteriormente em regulamento. Quanto ao pagamento dos financiamentos na fase de amortização, foi definido no projeto de lei de conversão que o desconto mensal previsto no rendimento dos estudantes financiados não poderá ultrapassar a metade do limite máximo estabelecido para consignações voluntárias, conforme a legislação pertinente. Em outras palavras, após formado, o detentor de uma fonte de renda, o trabalhador, só poderá ter descontado até 20% do salário para a quitação do financiamento estudantil. Na segunda modalidade contratual de financiamento, os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E na terceira, além dos fundos constitucionais, haverá a possibilidade de utilização dos recursos do BNDES. A diversificação das fontes de financiamento tem por objetivo a oferta de crédito estudantil menos dependente do orçamento da União. Tanto na segunda quanto na terceira modalidades contratuais previstas no FIES, o risco para a concessão do empréstimo será dos bancos. A taxa de juros incidentes nas operações serão negociadas entre o agente financeiro, a instituição de ensino e o estudante, seguindo critérios definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Senhoras e senhores senadores, essa proposta do Poder Executivo foi exaustivamente debatida pela Comissão Mista da Medida Provisória. Realizamos audiências e consultas públicas. Buscamos a participação de todos os segmentos interessados. O relatório aprovado, elaborado pelo deputado Alex Canziano, com a presença dessa relatora revisora, sob a forma de projeto de lei de conversão, número 34, de 2017, reflete perfeitamente esse trabalho de conciliação. O projeto de lei de conversão 34 de 2017 promove uma série de aperfeiçoamentos na proposta do governo. O texto mantém a observância da legislação orçamentária e do novo regime fiscal, de modo a garantir que o FIES continue a evoluir e exercer esse papel fundamental na expansão e na melhoria da qualidade do ensino superior brasileiro. Dentre as várias medidas adicionais a propostas do projeto de lei de conversão 34 de 2017, algumas já mencionadas por mim anteriormente, podemos citar as seguintes. Primeiro, o FIES poderá considerar requisitos e critérios específicos para áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento econômico e social sustentável. O benefício com bolsa parcial do ProUni poderá voltar a solicitar financiamento para os valores de mensalidades não cobertos por suas bolsas. Terceiro, haverá garantias exclusivas para os estudantes das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, constante no cadastro único. Haverá a possibilidade de desconto para estudantes que anteciparem a quitação dos seus empréstimos. Serão aceitas novas formas de garantias, além da
da fiança. Será ampliada a possibilidade de abatimento do valor mensal da amortização para professores da rede pública da educação básica. Serão adicionadas novas fontes de recursos para os financiamentos, incluindo recursos do BNDES. Será enfatizado o caráter voluntário de migração do estudante das antigas para as novas regras do FIES. Além dessas modificações propostas, no âmbito da comissão mista, houve alterações acolhidas durante a discussão e votação no plenário da Câmara dos Deputados no último dia 31 de outubro. Foi suprimida, por exemplo, do artigo 13 do projeto de lei de conversão a expressão à distância, tirando, portanto, o ensino à distância do âmbito da cobertura do FIES, visando a privilegiar, no âmbito do FIES, o ensino presencial e evitando uma descaracterização do programa. Outra alteração acatada foi a supressão do texto do artigo 8º do projeto de lei de conversão, que modifica o artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 90, previa que a conta vinculada do trabalhador no FGTS pudesse ser utilizada para amortizar ou quitar seu financiamento do FIES. Foram aprovadas também em plenário as emendas número 8 e número 95, objetos de destaque para a votação em separado. A primeira emenda, número 8, suprimiu o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 10.260 de 2001, constante do artigo 1º da medida provisória 785 de 2007. Esse parágrafo previa que não poderia haver aportes adicionais da União ao Fundo Garantidor do FIES. A decisão foi acertada, pois delegou à lei orçamentária a decisão sobre quaisquer limitações de aportes ao FIES. A segunda emenda, número 95, alterou o artigo 15 da Lei A de 10.260 de 2001, com a redação dada pelo artigo 1º da medida provisória 785, e instituiu o Programa Especial de Regularização do FIES, nos moldes do Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, instituído pela medida provisória 783 de 2017. O objetivo da emenda é permitir que estudantes inadimplentes em dificuldades financeiras tenham a oportunidade de quitar as suas dívidas. O projeto de lei de conversão 34/2007, oriundo da medida provisória 785, chega ao Senado Federal apresentando todas as condições para ser rapidamente aprovado. Trata-se de medida absolutamente necessária e urgente para garantir o aperfeiçoamento, a sustentabilidade e a continuidade do financiamento estudantil no país. Antes de encerrar as minhas palavras, senhor presidente, quero aqui Antes de encerrar minhas palavras, senhor presidente, quero aqui dar o parecer favorável à emenda, a emenda do PLN, a emenda de redação ao projeto de lei de conversão número 34 de 2017. O parágrafo 4º do artigo 4º previsto no artigo 1º do projeto de lei de conversão número 34 de 2017 passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo 4º. Para os efeitos do disposto nessa lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento ou decorrente de convênios de instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária. Senhor presidente, essa é a emenda de autoria do senador Waldir Raupp. Essa emenda é a emenda de autoria do senador Waldir Raupp, conta com o apoio de todos os senhores parlamentares, do Ministério da Educação e de todos os relatores. Portanto, com a nossa aprovação, peço aos senhores parlamentares a aprovação do projeto que ora apresento aos senhores parlamentares. Muito obrigada, senhor presidente.